Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Speed and Sum Control, um programa que a gente está inaugurando hoje. Nós vamos procurar discutir um pouquinho das contradições do uso da tecnologia e da ética com a questão de negócios velozes, as startups, enfim. Meu nome é Anderson Godes, eu tenho procurado estudar profundamente os aspectos de uso da tecnologia na contradição com compliance, com ética e com essas questões de controle dos negócios. Hoje eu tenho um convidado muito especial, Marco Poli, um dos maiores investidores do país, professor com a gente lá dentro da comunidade de governança e nova economia e do Masterclass. Poli, que honra tê-lo aqui, muito obrigado. Nós estamos aqui depois de uma aula intensa hoje à tarde, aproveitando aqui a tua estada para discutir um pouquinho dessas questões do uso da tecnologia, das startups, das questões éticas que envolvem esse tipo de tema. A gente viveu agora, recentemente, uma coisa que impactou muito, né? Tem até alguns vídeos rolando sobre a questão da Grow, né? Que teve aí a sua suspensão das atividades. E aí a gente começou a debater isso, estava conversando, puxa, talvez seja interessante a gente abordar esse tema nesse primeiro episódio aqui. Então, para começar, né? Grow desembarcou há pouco tempo no país, né? Investida, né, recebeu muitos investimentos, espalhou bicicletas e patinetes aí para tudo quanto é lugar e tal. Passou por uma fusão, né? Antes era Green, né? E tinha como é que era o Yellow. A Yellow, né? A Yellow de bicicletas, a Green de patinetes, mexicanos, brasileiros. E aí talvez seja um pouco das coisas que a gente está vivendo nessa nova economia, né? Empresas-estado que vão, né, crescendo fortemente. O que a gente podia comentar sobre isso, Poli? Qual que é a tua visão assim, dessa história? Poxa, muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, estar aqui com você. É sempre um prazer estar tanto trabalhando nos cursos quanto aqui com a Gazeta. E sim, isso é uma história interessante e ela é mais profunda, eu acho, do que as pessoas estão noticiando até agora. Porque, efetivamente, nós tínhamos a Lime, que é uma empresa internacional que tinha aí seus patinetes em algumas cidades brasileiras, com patinetes elétricos, tinha um modelo em diversas cidades do mundo, e nós tínhamos a Yellow mais Green, que foi uma fusão das duas, que criou a Grow, a Yellow brasileira, fundada por 3 brasileiros, um deles ex-presidente de uma empresa de bicicletas, 2 empreendedores que tiveram um grande sucesso na venda aí da primeira startup. Eles se fundiram, que era criaram 99 Táxi. 99 Táxi. Que os 3 se juntaram, criaram uma empresa cujo primeiro negócio foi colocar bicicletas que não tinham ponto fixo, como já tinha modelos mais antigos, que já rodava há muito tempo, não só em São Paulo, mas como em diversas outras cidades, que tinham pontos fixos com estações, e eles começaram um modelo em que essas bicicletas poderiam ser paradas aonde o usuário quisesse deixá-las. Então isso foi uma inovação no Brasil, criou aí uma série de reações de órgãos públicos, as pessoas não sabiam se isso era ético, de simplesmente parar uma bicicleta em qualquer lugar, se não era, tentaram fazer algumas regulações, viram se era possível ou não, chegaram a de fato regular como essas bicicletas funcionariam, o poder público começou a responder a um modelo inovador que era vou deixar a bicicleta em qualquer lugar. Cidade sim, cidade não, né? Quer dizer... Cada cidade resolveu agir de acordo com uma forma, cada uma entendeu se era bom ou não era para a cidade, ou como ela complementava. Aliás, é muito interessante, desculpa te interromper, Poli, mas eu escrevi um artigo sobre isso, falando dos patinetes e das regulações que ocorreram no mundo, e até a gente criou um certo mapa aí, né? Nova York, por exemplo, proibiu o patinete. Né? Patinete elétrico. Justamente, patinete elétrico. Enquanto que em outras cidades como Sydney, na Austrália, foi liberado, houve um acidente, faleceu uma pessoa e a própria população saiu na rua, por exemplo, para pedir que fosse cancelado o negócio. Então a gente ainda está vivendo tempos em que a regulação ela não está muito clara como deve ser equacionada. Talvez esse seja um dos desafios de negócios como esse. Porque especificamente no Brasil, que é um país super regulado, regula-se muito mais do que, na minha opinião, seria o razoável no Brasil, é uma coisa bastante nova, que existe alguma coisa que não tinha sido regulada ainda. Então, de repente, os empreendedores começaram a trazer modelos de negócio antes que o Estado pudesse fazer uma regulação, porque aqui o Estado
frequentemente se antevia os modelos que ele poderia fazer, ele gerava novos modelos da cabeça do burocrata e regulava aqueles modelos antecipadamente, e agora os modelos começaram a vir tão rápido que não dá tempo da estrutura estatal ter previamente regulado ou mesmo reagir com uma regulação razoável. Esse caso específico da Grow, né, como acontece, ela ainda de fato opera em algumas cidades, ela anunciou que deixou de operar em outras cidades, começou com um modelo onde eles traziam bicicletas, então bicicletas que tinham algumas inovações que faziam com que fosse possível elas serem usadas no esquema de vou chegar, encontrar onde tem uma bicicleta, chegar perto dela com o meu smartphone, desbloquear essa bicicleta ali, andar até onde eu quiser, parar a bicicleta, bloqueá-la de novo e pagar pelo tempo que eu fiquei na posse dessa bicicleta, em uso dessa bicicleta. E é um modelo que foi aplicado em outros lugares, aqui chegou via Yellow. A Yellow, depois disso, recebeu um investimento. Esses investidores investiram no Brasil na Yellow, investiram no México na Green. E em algum momento as duas precisavam de um round de captação e esse investidor achou, poxa, então eu deveria fundir as duas para otimizar recursos e otimizar a estrutura e fundiu a Green com Yellow e criou a Grow. Legal. Ou seja, até então a gente estava falando de um desafio de regulação, Sim. que me parece ser, né, esse time to legal, né, digamos assim. Isso deixa os burocratas meio ensandecidos, porque como assim existia alguma coisa que eu não tinha previsto, antevisto, Justamente. E que eu não consegui reagir a tempo de que fosse feito do jeito que eu queria. Legal. Então, assim, em São Paulo até veio uma regulação tardia, criou-se por decreto uma regulação que foi exigida desses patinetes, quando os patinetes começaram a aparecer, mas é um desafio, né? Ainda... Primeiro, Sim. o brasileiro não sabe muito bem o que deve ser regulado e o que não deve ser regulado. Na dúvida, regula-se. O que é um problema, porque a superregulação é uma inimiga natural da inovação, é uma inimiga natural do progresso. Então, assim, não está nem claro qual é o ponto da regulação e a velocidade em que a regulação vai chegar para atingir esses novos modelos de negócio. Legal. Ou seja, até aqui a gente falou de um dos grandes desafios, então, que existem. E agora, pegando esse gancho que você falou da questão da união, e nesse caso específico, talvez a gente tenha mais motivos ali para ter essa declinada agora, né, esse recuo que a empresa teve, que parece que foi essa sociedade aí, né, com mexicanos e tal, quer dizer, algumas coisas até se noticiaram, né? O que você viu e ouviu sobre esse tema? Interessante, só vendo aqui o que veio na mídia, teve, quando foi feita a fusão da Yellow e da Green, deixou-se uma parte da diretoria aqui e uma parte da diretoria no México da mesma empresa. E essa diretoria não conseguiu trabalhar em conjunto, eles não conseguiram agir com cabeças diferentes em países diferentes. O CEO ficou no México, grande parte, se não toda a diretoria, ficou no Brasil. E um belo dia esse CEO, que de fato estava numa posição de controle, tomou o seu controle nas mãos e falou, não gostaria que essa pessoa trabalhasse na empresa. Vinha do México para cá, falou, essa pessoa não gostaria de trabalhar aqui, isso gerou a revolta do restante da diretoria, isso está amplamente noticiado, e essa empresa acabou se esfacelando pela briga da diretoria criada nessa pós-fusão. Então o que aconteceu foi, não deu certo, eles estavam em um período de captação necessária, mas e aí? Quem investe numa empresa que não está conseguindo consolidar seus dirigentes, seus executivos, seus fundadores? Então assim, esse investimento claramente não viria nessa situação e a empresa, como toda boa startup, precisava desse funding para continuar no mesmo ritmo do modelo de negócio, ou aparentemente precisava, né? Porque sem esse investimento ela começou a fechar operações, deu esse resultado que saiu muito na mídia, noticiaram grandemente redes sociais, aquele caminhão de ferro velho pegando aquele monte de bicicleta amarela e jogando dentro de um lugar de disposal, ali, um lugar de que essa bicicleta teria seu fim. As pessoas olhando, falando, nossa, mas que absurdo! Mas esse sempre foi o modelo de negócio deles. Essa bicicleta sempre foi uma bicicleta temporária, né? Eles só abreviaram o tempo de vida útil dela. Ela não deve durar mais do que alguns meses e não muitos meses no uso que foi dado para ela. Então era um produto que era extremamente barato, sim, provavelmente da ordem de 50 a 100 reais cada unidade para se comprar, porque é o único
jeito que isso faria sentido econômico e que duraria muito pouco, o que traz uma série de questões éticas aí que também podem ser trabalhadas à mesa. Será um produto que teoricamente é um produto que em outra situação teria uma vida longa e aqui vai ter uma vida muito curta, como é que vai ser depois o próximo passo desse produto, da reciclagem desse produto, desmonte desse produto. Da própria destinação da bateria, da questão de meio ambiente. No caso dos patinetes, etc. Ou seja, passamos aqui pelo tema inicial, dessa contradição inicial, né, que a gente percebeu, começamos a falar do conflito exatamente entre os sócios, o potencial conflito ali, que, na minha visão, só é complementado pela velocidade, né? Ou seja, no furor da velocidade, os conflitos eles ainda aumentam. Não, né? E na necessidade de captação, de investimento. Né? Justamente, Quando então é muito rápido, acontece, né? Sim. Ele eclode muito rápido. Claro. E agora, nesse ponto que você está trazendo, perfeito, Paulo, quer dizer, já é aí uma terceira percepção que a gente começa a ter. Ou seja, de que a ética do produto em si, da destinação para esse produto, a gente poderia até questionar, né? Isso esbarra também num outro assunto, que é o economics, ou seja, o negócio per si, ele pararia de pé do ponto de vista financeiro do aluguel, porque o que mais a gente encontrava na rua era esse negócio parado, né? Você via muito menos gente andando, muito mais tanto bicicletas como patinetes parados. As bicicletas eram extremamente baratas, então uma coisa que custa entre 50 e 100 reais parada não é um grande capex quando você trabalha na unidade. Então, uma viagem por dia, possivelmente, para cada uma dessas bicicletas já faria a receita, sem conhecer os pormenores dos números aqui, só fazendo uma total elucubração dos fatos. Então, a bicicleta em si, o modelo dela é o patinete o modelo é outro. O patinete é muito mais caro. Então, o patinete, tanto é que o preço de aluguel do patinete era muito alto quando você fosse tomar. Tinha um amigo meu que uma vez pegou um patinete para andar ali na ciclofaixa da Avenida Paulista, na ciclovia que tem na Avenida Paulista. Ele comparou o preço que ele pagou do aluguel do patinete ao preço que ele gastaria para pegar um carro privativo, um Uber, um táxi, para fazer o mesmo trajeto. Então, entrou-se na questão de econômica do patinete é muito diferente da econômica da bicicleta. O CEO da Lime, quando fez o downsize da operação, inclusive cortando fora a operação, se não me engano, na América Latina inteira, mas pelo menos no Brasil inteiro, ele deu uma reportagem muito emblemática. Ele dizia o seguinte: olha, nós precisamos que os fabricantes dobrem a duração, a vida útil dos produtos para que a economia ficasse viável, para que o economics do negócio, né, ficasse viável. Então, assim, o Sr. falava, quer dizer que, lendo as entrelinhas, ele acabou de dizer que o produto dele precisava durar o dobro do que precisava para fazer sentido econômico. Então, naquele tempo de vida, para o valor de aluguel que ele conseguia cobrar dos usuários, não fazia sentido. Então, assim, ele ficou será que então agora os fabricantes vão conseguir dar toda esta melhoria de produto para que eu consiga em 2020, ele deu essa entrevista em 2019, para que eu consiga em 2020 que essa companhia seja economicamente viável? Então, assim, você lendo as entrelinhas da entrevista dele, dessa reportagem, do anúncio que ele fez de diminuir essa operação nas cidades, ficou claro que, aos olhos desta empresa da Lime, não é economicamente viável hoje. Mas ele tem a expectativa de que a melhoria do produto vá aumentar a sua vida útil e não é aumentar em 10, 20, 30%. O que ele diz é que precisa dobrar a vida útil, que não é uma coisa fácil de se fazer, de um ano para o outro, especialmente num produto físico, né? Talvez uma questão de timing ainda dessa solução, como uma solução de last mile, né, nesse momento. Talvez com o barateamento das baterias que está acontecendo paulatinamente, dos produtos em si, possivelmente em 1 ou 2 anos. Timing é sempre uma coisa extremamente delicada em modelos de negócio. Muitos modelos de negócio morrem porque estão fora de timing. Talvez esse seja um que estava fora de timing, o dos patinetes, pelo preço, pelo economics que o produto dava. Você acha que faltou articulação política da empresa? Porque teve um episódio emblemático do governo do prefeito de São Paulo, né, que mandou retirar tudo abruptamente e tal, e coisa.
Você acha ou você acha que não, que tem que ser assim mesmo, o poder público que vem atrás? Você acha que faltou sentar para conversar, faltou alguma espécie de estabelecer relações melhores assim com os poderes públicos? As startups são notoriamente ruins em fazer o que empresas estabelecidas já entendem que é essencial operando num mercado super regulado como o nosso, que é o que a gente chama de HellGov. São as relações governamentais. Então, startups, muito poucas delas trabalham boas relações governamentais. Num país que é super regulado, sobre-regulado, sobre-legislado, como é o Brasil, é difícil você conseguir entrar em modelos de negócio que envolvem diretamente áreas que são caras ao setor público, que eles olham com muita atenção, sem que você tenha uma boa presença nesse setor público. Então, assim, não sei dos detalhes, mas o caso que aconteceu em São Paulo foi um caso um pouco, talvez, radical. Veio um decreto que estabeleceu que a partir daquele momento você tem que fazer X. E, de repente, a mesma pessoa que assinou esse decreto uma semana depois, 2 semanas depois, foi lá e colheu todos os patinetes porque não fez aquele X naquele dia. Então, foi uma ação um pouco radical do poder público que talvez esteja nessa reação de não sei bem como fazer para regular, vou pesar a mão, porque toda vez que vem regulação no Brasil, ela nunca vem leve. E não então, teve nenhum gatilho que disparou, não teve nenhum acidente que talvez tenha disparado esse tipo de reação Não teve nenhum clamor, não teve nada pontual, também não me lembro de nada pontual. Voltando um pouco só sobre os disposals desse tipo de produto, eu obviamente não conheço como era o plano de fazer essa reciclagem, esse desmonte que a empresa tinha. Mas olhando o número de bicicletas, eu acho que seria assim, essencial do ponto de vista até de investidores olhando a empresa que estivesse muito claro. Então suspeito que estava muito claro qual era a lógica, inclusive do fim de vida útil, né? do final da vida útil dos produtos que eles usavam. Porque isso teria que estar claro aí no modelo de negócios. Não adianta eu fazer um modelo de negócio que pare em pé se eu puder jogar meu patinete cheio de bateria de lixo, cheio de químico no lixão. Porque você não vai poder fazer isso. Assim, tá muito claro que isso você não vai poder fazer. Então você tem que colocar na tua conta, obviamente, o preço que você vai fazer para correr o fim da vida útil daquele produto. Sem dúvida. Então a gente procurou apontar aqui, né, algumas das nossas percepções e principalmente os insights aqui que o Poly está conseguindo nos oferecer em relação a algumas das possibilidades, né, analisando de fora, obviamente, né, Poly, a gente não tem aí acesso, mas pelo que se noticiou, pelo conhecimento também que existe no mercado a respeito disso, pelo conhecimento que o Poly tem também. Então, é esse o objetivo que a gente quer trazer nesse nosso programa, tá falando um pouquinho do que está acontecendo e falando um pouquinho do que está acontecendo sob esse prisma de ética, do uso da tecnologia, de compliance, de governança, perspectivas de alta gestão. Então, muito obrigado e até logo mais aí no próximo episódio. Abração. Muito obrigado.